Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hint de HQs. Eu sou o Hint G e nesse vídeo aqui tava a fim de comentar um pouquinho, fazer uma pequena review da Biblioteca Histórica Marvel, volume 2 do Surfista Prateado. Então bora lá, galera, porque esse gibi aqui é simplesmente sensacional. Pra quem não tá ligado, né, volume 2, ou seja, antes vem o volume 1, que nós já fizemos review aqui no canal também, então tem cardzinho aí caso você se interesse. Que nesse primeiro volume contém as edições 1 a 6 do Surfista Prateado, né, contando a origem dele. E aqui no volume 2, bate no microfone, aqui no volume 2 tem as edições 7 a 18. Ou seja, tem bastante história, né, muito mais do que no volume 1. Mesmo vocês vendo que são basicamente, ó, da mesma grossura aqui. Então como é que tem muito mais história no volume 2 do que no volume 1? Já já a gente descobre. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha aqui na capa, a gente já fala das histórias. Ó, tem aqui esta capa linda e maravilhosa, com a capa da edição número 11 do Surfista Prateado, escrito "Ó Amarga Vitória". E pra quem leu as primeiras histórias do Surfista, tá ligado quem é essa moça aqui, e por isso consegue entender direitinho porque que tá "Ó Amarga Vitória". Sem dar muitos spoilers, né? Mas pra quem conhece a história do Surfista, tá ligado. Aqui, olhando a parte de trás, contém a capa das edições presentes neste volume. E aqui, vendo essa capa, você já fica super ansioso pra ler, porque se liga, tem aqui uma edição que o Surfista Prateado aparece com a Homem-Aranha, outra com Tocha Humana, outra com o Mephisto. Inclusive o Mephisto aparece bastante, se não me engano ele aparece umas 3 vezes, pelo menos nesse volume. É uma loucura. Então vamos lá começar a falar de gibi, só lembrando que capa dura pra quem quiser saber. Então vamos lá. A primeira história que tem aqui, galera, é a edição número 7, vamos abrir aqui na capa para mostrar direitinho. Essa história aqui continua a tradição do surfista de estar sempre com histórias gigantescas. Eu não sei certo quantas páginas tem essa história aqui, mas é grandona. É tipo as histórias que tem aqui. Nessa primeira história, como vocês puderam ver na capa, é o Surfista Prateado enfrentando o herdeiro de Frankenstein. E oh meu Deus! Essa história aqui, resumindo, né, sem dar spoiler, tem um cara que é meio que ele faz parte da família do Frankenstein. Que pra quem não tá ligado, Frankenstein não é o nome do monstro. Eu não sei se o monstro tinha nome, mas Frankenstein era o doutor que criou o monstro. Então esse cara aqui é herdeiro, né? É meio que um tataraneto, sei lá, do Frankenstein mesmo, o doutor. E aqui ele tá simplesmente com uma ideia maluca de criar um monstro que vai ajudar ele a sobrepujar todo mundo do vilarejo onde ele vive. E aí ele vê no Surfista Prateado a chance perfeita de ter um monstro super poderoso, porque o Surfista Prateado possui os poderes cósmicos, não é mesmo? Ele é um ser extremamente poderoso. Então aqui a gente vê o surfista, curiosamente, ajudando ele. Sim, o surfista que só quer o bem da humanidade começa a ajudar esse cara doidão aqui. E aí depois acontece uma coisa super doida, onde o surfista tem de batalhar com um poder igualmente poderoso. Tipo, um poder tão poderoso quanto dele, possivelmente até mais. Então tá essa história super doida aqui, com novamente o surfista filosofando por que a humanidade fica agindo com maldade ao invés de agir com poder e paz. Tanto é que tem aqui acho que não é nessa edição, mas em alguma história desse volume aqui, o Surfista Prateado diz: quando é que a humanidade vai entender que o amor é o poder supremo? Então, fica a mensagem, o amor é o poder supremo, galera. É uma coisa também que a gente vê bastante aqui na revista da Mulher Maravilha, que a gente também já fez review. Não sei se vai sair antes ou depois dessa review aqui, mas nessa revista aqui a Mulher Maravilha também fica ponderando por que existe maldade. Mas de qualquer jeito, eu tenho aqui essa primeira edição aqui, que é o volume 7 do Surfista Prateado. Simplesmente sensacional, bem grandinha e também com umas lutas muito doidas. Agora vamos partir para a edição número 8. Só abrir aqui na página certinha. Que nessa edição aqui, galera, agora o bagulho começa a pegar fogo. Por quê? Porque o Mephisto aparece de novo. Temos aqui a edição número 8 do Surfista Prateado, que agora custa apenas 15 centavos, pelo menos na época, né? 15 centavos, sendo que ó, a edição anterior custava 25 centavos. Então por que ficou tão mais barato assim? Muito simples, porque as histórias do surfista encurtaram. Elas praticamente foram cortadas pela metade. E isso aconteceu porque inicialmente o Surfista Prateado era um lançamento bimestral, ou seja, uma vez a cada 2 meses saía uma nova história.
Só que aí os fãs começaram a encher a Marvel de carta atrás de carta atrás de carta pedindo para que o Surfista Prateado se tornasse uma história mensal. E aí a Marvel resolveu fazer isso. Só que, tipo, a história que eles estavam desenvolvendo no momento era uma história grande, né? Pra caber num gibizinho um pouquinho maior. Então o Stan Lee simplesmente teve que fatiar a história no meio. Tipo, aqui tem um ponto que chega da história e simplesmente aparece uma notinha do Stan Lee dizendo, aqui no cantinho, não vou mostrar a página pra não dar spoiler. Aparece uma notinha dele dizendo que agora iam transformar numa revista mensal. Só que como essa história era uma história pra uma revista maior, eles acabaram tendo que dividir. Uma loucura. Aqui não tem problema nenhum, né? Porque você já pega e continua a leitura direto, mas imagina na época você tem que esperar pra próxima vez pra ver a conclusão dessa história aqui, que no caso aparece introduzindo o Fantasma. Que o Fantasma aqui eu ia falar quem é esse fantasma, mas eu fiquei surpreso quando eu li, então prefiro não falar porque assim não estraga a surpresa, né? Mas de qualquer jeito é um fantasma que o Mephisto pega e manda simplesmente destruir o Surfista Prateado. E pra quem não tá ligado, o Mephisto é um personagem extremamente poderoso, o Senhor das Profundezas, que quer simplesmente a todo custo pegar a alma do Surfista Prateado. Porque é basicamente a única alma que não se rende a ele. Então ele quer o Surfista Prateado como um prêmio absoluto. Coisa essa que começa a acontecer, acho que, pelo que mostra aqui, na edição número 3 do Surfista Prateado. Então o Mephisto fica o tempo inteiro tentando pegar a alma do surfista. Essa história aqui muito doida, que é o volume 8, que acaba se concluindo no volume 9, né? Porque eles tiveram que dividir a história. Então tem aqui já a 9ª história, que se chama Para Roubar a Alma do Surfista. Então aqui temos novamente a luta de Mephisto contra o Surfista Prateado, com um fantasma envolvido no meio. E é isso, não tem muito o que falar da 9ª edição, né? Porque a 8ª e a 9ª são basicamente a mesma história. Mas é bem da hora aqui que tem uma notinha do próprio Stan Lee explicando, né? Porque que eles dividiram a história. Eu achei bem da hora. Então essa edição 8 e 9 é muito da hora. E que, cara, acontece uma coisa muito bonita. Mostra que verdadeiramente o amor é o poder supremo. Literalmente, acontece uma coisa muito bonita aqui no final, que eu não vou falar, mas é bem da hora. Então recomendo aí que vocês leiam essas edições 8 e 9, que super show de bola. Logo em seguida, é coisa de fazer você chorar. Logo em seguida temos a edição número 10 do Surfista Prateado, chamada Um Mundo que Ele Não Criou. E aqui podemos ver nessa página que tem esse cara doidão aqui, e tem essa mina, que é ninguém mais, ninguém menos que a Shalla-Bal, que é a garota que tá aqui, ó, aqui na capa. Shalla-Bal, pra quem não tá ligado, é o amor da vida do Surfista Prateado, porque pra quem acompanhou a origem dele, viu que ele teve que abandonar a Shalla-Bal para que ela pudesse continuar viva junto com o planeta inteiro. Então aqui nessa história a gente tem a Shalla-Bal conseguindo vir para o planeta Terra. Será então que ela vai se encontrar com o surfista? Meu Deus! Sabe o que vocês têm que fazer para descobrir isso? Pular para a edição número 11, porque essa história aqui também conclui em 2 edições. Eu acho que o Stan Lee e o John Buscema, quando estavam fazendo essa história aqui, ainda estavam, né, com a ideia de fazer histórias maiorzinhas. Então meio que acabou ficando uma história dividida em 2 novamente. Mas aqui no caso não fica tão estranho, porque eu acho que eles planejaram dividir. Então, ao contrário da edição 8 e 9, que literalmente para no meio, a edição 10 e 11 acabando num ponto em que realmente parece que acabou a história, mesmo tendo uma continuação. Então, na edição número 10, a gente tem a Shalla-Bal vindo visitar o surfista, e o surfista, como sempre, sendo atacado pela humanidade, que simplesmente não compreende ele de jeito nenhum. Uma loucura essa história aqui, até porque a gente vê uma coisa surpreendente acontecendo, uma coisa que nós não imaginamos que o surfista jamais ia fazer, coisa que acontece na última página. Então, pelo amor de Deus, vamos tapar aqui para mostrar a próxima capa, para não dar spoiler. Olha só, a próxima capa é a capa da edição número 11 do Surfista Prateado, que tá escrito "Oh, amada Vitória". Amada não, amarga. Hoje nós vemos o Surfista Prateado com sua querida Shalla-Bal em seus braços. Por que ele está em seus braços? Esse textinho aqui pode explicar algumas coisinhas, né? Mas explicando aqui meio que por cima, o Surfista Prateado dá um jeito na batalha que ele tá rolando. E aí acontece o que aconteceu. E aí o surfista finalmente se encontrou com a Shalla-Bal. Talvez não foi um encontro tão agradável assim, mas ele se encontrou com ela, pelo menos, né? Uma loucura. Tem aqui logo em seguida, galera, a edição número 12 do Surfista Prateado, onde ele enfrenta
aqui um cara chamado Abominação. Eu acho que é assim que se fala em português. Será que tem aqui? Rapidão, galera. Aqui eu gosto de falar os nomes certinhos. Será que aqui aparece ele falando o nome? Vamos ver aqui. Cadê? Abominável. O nome desse monstrão aqui é Abominável. No caso, nessa história, o surfista prateado acaba por encarar uns bruxos aqui. Um pessoal que pratica magia, não tem muita ideia do que tá fazendo e por besteirada mesmo acaba evocando aí o Abominável, que é esse monstro gigantesco que, pelo que fala aqui, já lutou até com o Hulk, cara. Olha que loucura, meu. Então o surfista prateado tem que lutar com um cara que é páreo pro Hulk. Pelo amor de Deus. E aqui a gente vê que realmente quem tá praticando as magias aqui acaba não se dando muito bem, né? Mas de qualquer jeito, essa história aqui, ela já não continua na próxima edição. Ela já é uma história um pouco mais contida, né? Pra ficar um pouquinho menor e caber numa só edição. Não que isso seja ruim. A história aqui é muito boa. Realmente mostra o surfista continuando ajudando os outros, mesmo com todo mundo atacando ele. E mostra uma batalha bem legal contra o Abominável. Então ela tem começo, meio e fim nessa própria edição, que é a 12. Logo em seguida nós temos a edição 13, que pelo amor de Deus, é sempre na última página que tem 1 trilhão de spoilers, velho. Temos a edição 13 de Surfista Prateado, onde ele enfrenta o Doomsday, que seria um homem destruição. E essa história aqui, galera, é interessante porque mostra um super ultra mega projeto que o governo tinha feito, tipo, vamos construir um robô que vai defender a gente onde quer que a gente vá, ele vai ser tão resistente que ele literalmente vai poder andar em cima do sol e não vai acontecer nada com ele. Então, esse robô aqui simplesmente resolve virar do mal. E aí começa a atacar todo mundo. E aí cabe ao surfista prateado, com a ajuda de um outro carinha aqui, enfrentar este robôzão. E cara, esse robô é forte. O final, se ele consegue derrotar ou não o robô, não sei. Mentira, eu sei, mas vamos ler. Logo em seguida, depois dessa história do Doomsday Man, tem uma história que eu tava bastante ansioso pra ler desde que eu tinha comprado esse volume, que é a edição número 14 do Homem-Aranha, onde ele batalha o nosso querido Cabeça de Teia. Se liga, Surfista Prateado versus Homem-Aranha. Que da hora, velho. Essa história aqui também mostra mais uma super batalha, porque se já é da hora ver o surfista lutando contra um super vilão, imagina ver ele lutando contra um super-herói, cara. É uma loucura. Aqui ele luta contra ninguém mais, ninguém menos que o Homem-Aranha, que nessa história aqui é bem interessante porque além da batalha dele, a gente vê uma outra história rolando meio que do lado, que num determinado ponto da história, as duas histórias acabam se conectando. E aí também o final bem bonito, porque a gente vê as reflexões tanto do Homem-Aranha, do que ele fica pensando, do que ele fez, quanto da humanidade inteira que estava atacando o surfista, quanto dessa segunda história que tá rolando junto com essa primeira. Então é realmente uma história bem da hora, porque além de ter a clara presença ilustre do Homem-Aranha, a gente tem todos os questionamentos que aparecem aqui. E cara, o que o Homem-Aranha pensa no final é realmente, você fica, poxa, é verdade, cara. As histórias dos surfistas são muito boas, cara. E como se não bastasse, nós temos o Homem-Aranha na edição 14. Na edição 15 a gente tem o Tocha Humana, cara. Primeiro ele batalhou com o Homem-Aranha, agora ele batalha com o Tocha Humana. E cara, outra historinha muito doida, porque novamente ele tá lutando contra um super-herói. Aqui o motivo é um pouco diferente da luta, né? Mas obviamente temos dois super seres lutando lado a lado. Quer dizer, lutando contra o outro lado. Mas será mesmo que o Quarteto Fantástico vai ser páreo pro surfista prateado, o cara que simplesmente tem um poder cósmico? Então, tem que ver aqui. Aqui, novamente, nós vemos que muitos mesmo dos problemas que acontecem tanto na humanidade quanto no gibi mesmo é fruto de mal entendido. E aí a gente vê, né, entende por que o surfista tá lutando com o Tocha Humana, entende por que eles estavam indo atrás do surfista. Uma história muito da hora. Logo em seguida nós temos a edição número 16. Se liga, que aqui aparece o Mephisto. Que agora tá escrito, olha, veja Mephisto ganhando no final. Já tem um spoiler. Na capa já fala que o Mephisto vai ganhar do surfista. Então será que finalmente o surfista vai vender a alma dele pro Mephisto? Olha que loucura, cara. Surfista prateado nas mãos de Mephisto. Doideira. Quando eu vi isso aqui eu fiquei, meu Deus.
Será? No caso, a gente vê o Mephisto usando de diversos truques, diversas artimanhas pra literalmente detonar ele, tá ligado? Detonar o corpo dele, detonar a alma, detonar as emoções, a mente, tudo. E no meio dessa treta toda acaba aparecendo o Nick Fury. Olha que loucura, cara. O Nick Fury das antigas aqui. E no caso, essa aqui é uma edição que tem continuação. Tipo, a história, ela acaba, mas ela continua na próxima edição. Mas ela não acaba quebrada, ela acaba de jeitinho bonitinho. Então a gente tem aqui, com de fato, o Mephisto ganhando contra o surfista no final. Isso não é spoiler, porque fala na capa, né? E justamente por isso, nós temos logo em seguida a edição número 17, onde tá escrito: O surfista deve matar. E cara, eu fiquei assustado quando li esse título aqui, porque eu fiquei... Como assim o surfista deve matar? O surfista é o cara mais pacífico do mundo, velho. Ele jamais faria mal a alguém. Mas aqui na capa a gente tem ele destruindo todo mundo, cara. Ele destruindo todo mundo. Eu ia falar quem ele ia destruir agora, mas eu acho que ia ser spoiler. Ah, não, tá aqui na capa. O surfista prateado tá destruindo a SHIELD. Se liga nisso. A SHIELD. O Nick Fury tá lá. Mas o que o Mephisto fez foi realmente suficiente para fazer com que o surfista começasse a atacar locais inocentes. E aí, será que ele acaba machucando alguém ou não? Pois é um questionamento muito bom que dá pra ler nessa história aqui, que quando eu vi eu fiquei, cara, não é possível, não é possível. Mas conforme eu fui lendo, eu fui entendendo tudo que tava acontecendo, eu fiquei, caramba, velho. E aqui a gente vê que o surfista prateado, quando ele tá batalhando, né, com o Mephisto fala uma coisa interessante. Que, tipo, o mal não domina a pessoa boa do nada. O que ele fala é que o Mephisto diz: primeiro você vai fazer uma coisa pra mim, depois a outra, aí a outra, cada coisa que você for fazendo pra mim vai ficando cada vez mais fácil de dominar a sua mente. Então não é que tipo a pessoa simplesmente faz uma coisa mal, pá, do nada. São pequenas coisinhas que vão fazendo com que ela se corrompa. No caso, é um roteiro genial aqui, velho, Stan Lee. Realmente, essas histórias de Stan Lee são fantásticas, cara. Se não me engano, o Stan Lee disse que o personagem que ele mais gostava de escrever era o surfista prateado, porque era o personagem que melhor retratava ele, que melhor retratava as ideias dele. E desde a edição número 1 até a edição número 17 do Surfista Prateado, quem ilustrava era o John Buscema. Já aqui na edição número 18, que agora aquela saga já encerrou, né, de quando ele estava lutando contra o Mephisto, na edição número 18 quem desenha era o nosso querido e saudoso Jack Kirby. Que aqui o Surfista Prateado está enfrentando os Inumanos, cara. Eu não sabia absolutamente nada dos Inumanos. Eu sabia que eles existiam por conta do Lego Marvel Super Heroes 2, que tem umas missões que a gente joga com eles, então era por isso que eu sabia quem eles eram. Mas é bem interessante porque depois dos acontecimentos da edição 16 e 17, o Surfista Prateado acaba indo parar num canto do mundo onde estão os Inumanos. E se liga, ele acaba lutando contra os Inumanos, só que eu não sei se eu vou conseguir falar muita coisa porque eu não conheço muito os Inumanos, mas ele acaba meio que entrando na guerra entre os Inumanos. E aí ele acaba atacando um lado e acaba atacando o outro. E pelo amor de Deus, todo mundo acaba atacando ele. Uma loucura. E no finalzinho dessa história, cara, é loucura mesmo. Porque depois de toda essa luta aqui, de tudo o que eles fazem, eu tô tentando chegar na página. Aparece essa página aqui, cara, onde aparece o surfista berrando, pá, e logo abaixo aparece escrito: a seguir, o selvagemente sensacional novo Surfista Prateado. E quando eu li isso eu fiquei, como assim novo? Porque a gente tem o volume 1 da Biblioteca Histórica Marvel e o volume 2, que reúne as edições 1 a 18. Até aí tudo bem. Só que não existe nenhum volume 3 da Biblioteca Histórica Marvel do Surfista. Eu fiquei, como assim? É sério que a Panini publicou até aqui e não vai publicar o resto? Então, o que acaba acontecendo é que o primeiro volume, né, aqui do Surfista Prateado, a gente chama de volume, né, que é quando, tipo, sagas antes de um determinado... Não é exatamente reboot, mas, tipo, as primeiras edições, né, da edição 1 a 18, que fazem parte do volume 1 do Surfista Prateado. Ó, a primeira edição foi lançada em 68. E essa última edição aqui, que é a edição número 18, ela foi lançada em... Tô vendo aqui no índice. A edição 18 foi lançada em 1970, ou seja, durou uns 2 aninhos aí.
nos quais desenvolveram todo esse primeiro arco aqui, todas essas histórias do Surfista Prateado, e logo em seguida reiniciaram a série voltando para a edição número 1. Então tem aqui nesses 2 volumes, você tem o volume 1 completo do Surfista Prateado. Coisa que eu fiquei muito feliz, cara, porque significa que a gente leu o primeiro arco completo dele. E cara, que histórias da hora. Eu fui dar uma pesquisada depois, o volume 2 do Surfista Prateado aparentemente conta com um surfista muito mais irado, de bravo mesmo, né, pelo que dá a entender aqui. E também, acho que algumas edições, umas 4 ou 5 edições desse volume 2 do Surfista Prateado acabaram saindo na coleção de capa vermelha da Salvat, o volume do Surfista Prateado, que pelo visto contém algumas das primeiras edições desse volume 2. Então acho que mais pra frente, aí, se Deus quiser, a gente acaba pegando essa coleção da Salvat, vendo como que ela é. Porque eu curti demais, cara. Eu curti bastantão, nunca tinha lido nada do Surfista Prateado. Acabei curtindo demais, tanto a origem dele quanto as histórias, os questionamentos que ele faz, os vilões que eles enfrentam. É realmente muito da hora. E bem, isso aqui não tem extra nenhum. Ah não, tem sim, mentira. Confundi com o volume 1. Tem um textinho aqui de introdução. E no final tem algumas páginas, né? Da prancheta original, antes de colorir e tal. Vamos ver se tem mais alguma outra pagininha. Tem as capas. Show de bola. E aqui tem, se eu não me engano, aqui tem as capas das edições já finalizadas. E tem uma outra capa, né, que no caso não é daqui, mas se eu não me engano, das edições do Surfista Prateado que lançaram nos Estados Unidos, né? Que seria tipo um compilado dessas primeiras histórias, só que com essas capas, que eu acho bem da hora. Eu ainda acho essa aqui um pouquinho mais bonitinha, né? Mas não dá pra negar que esses desenhos daqui tem estilo. Mas de qualquer jeito, galera, temos aqui a nossa pequena review, que não é pequena, tô vendo que ele tá com mais de 20 minutos. Mas temos essa pequena review do volume 2 da Biblioteca Histórica Marvel do Surfista Prateado, que eu acho que o preço de capa desse volume aqui é carinho, acho que R$85. Acho que o volume 1 custa 75 em preço cheio e o volume 2 custa 85. Os 2 volumes eu peguei em promoção, então obviamente, né, não paguei esse preço absurdo. Mas acho que esse aqui eu paguei R$60. Ainda é carinho, né, mas pro material em capa dura, bastante história, né, finalizando a saga aqui, a primeira saga do Surfista, eu acho que valeu bastante a pena. Lembrando, se você tiver interesse, tem link de afiliado aí, tanto na descrição quanto no comentário fixado, pra você pegar ele na Amazon, que lembrando, pegando por esse link, você ajuda no canal sem nenhum custo adicional. E é isso aqui, galera. Nossa pequena review já pode ficar por aqui. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram ela. Espero que tenham gostado. Se gostaram, sabe, deixa gostando do vídeo. Comenta aí o que achou das histórias dessa edição. Comenta se você já leu ela, seja agora através desse volume ou na época que foram lançadas. Comenta o que acharam delas. Também compartilha com os amigos que são fãs de quadrinhos, são fãs da Marvel. Acho que eles podem acabar curtindo o canal. E também segue a gente no Instagram, se inscreve no canal e ativa o sininho. E tudo mais. E muito obrigado e até a próxima. Fui!